Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Cuiabá para mais uma palestra de hoje, meus amigos. Quem vai nos conduzir é o nosso querido Pedro Piloni, com o tema O Prazer de Servir. E para a preparação dessa nossa palestra, teremos uma fonte singular de um texto único de uma poetisa chilena. O nome dela é Gabriela Mistral. Gabriela foi uma poetisa, uma educadora, diplomata e feminista chilena. Ela foi agraciada com o Nobel de Literatura em 1945. E o poema de hoje é O Prazer de Servir, o tema da nossa palestra. Então vamos nos preparar para ouvir a grandeza desse texto. Toda a natureza é um desejo de serviço. Serve a nuvem, serve o vento, servem os vales. Onde haja uma árvore que plantar, planta-a tu. Onde haja um erro que emendar, emenda-o tu. Onde haja um esforço que todos devam evitar, aceita-o tu. Sê aquele que afasta a pedra do caminho, o ódio dos corações e as dificuldades de um problema. Existe a alegria de ser bom e a alegria de ser justo, mas existe, sobretudo, a formosa, a imensa alegria de servir. Como seria triste o mundo se tudo já estivesse feito? Se não houvesse um roseiral que plantar, uma empresa que iniciar? Que não te atraiam somente os trabalhos fáceis. É tão belo fazer a tarefa que outros se esquivam, mas não caias no erro de que só se conquistam méritos com os grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são imensos serviços. Adornar a mesa, arrumar os bancos, espanar o pó. Aquele é o que critica, este é o que destrói. Sê tu o que serve. O serviço não é tarefa só de seres inferiores. Deus, que dá o fruto e a luz, serve. Poder-se-ia chamá-lo assim, aquele que serve. E ele, que tem os olhos em nossas mãos, nos pergunta todo dia: serviste hoje? A quem? A árvore? A teu amigo? A tua mãe? E diante dessas palavras tão profundas, convido a orar conosco. Querido Mestre Jesus, Deus, nosso Pai amado de infinito amor, bondade e misericórdia, que neste momento se faz presente entre nós, dentro dessa singeleza de poesia, onde pela inspiração divina, Senhor, nos conduz ao trabalho, ao prazer de servir, a sermos úteis na seara do Mestre Jesus. E a este divino amigo, o jardineiro de nossas almas, rogamos as bênçãos, Mestre, para mais esse momento, onde vamos explanar um pouco mais sobre o seu conhecimento, sobre as suas palavras, que alcem os corações que necessitam ouvir, Senhor, da tua palavra, que console as almas, que renove a fé, que nos impulsione, como sempre a tua palavra nos faz, nos impulsionar para o bem, para o alto, para a alegria, para a fé, para o amor, esse amor incondicional ao qual tu tens por nós, esse amor que guia as nossas vidas. Agradecemos, Jesus,
o teu amor fraterno, as tuas bênçãos, ilumine também o palestrante de hoje, nosso querido Pedro, o impulsionando cada vez mais a trazer as bênçãos da tua palavra, agradecendo também sempre aos benfeitores espirituais desta Casa de Luz, do Centro Espírita Cuiabá, e a todos os benfeitores que nos conduzem e nos iluminam no nosso dia a dia. Muito obrigada, Mestre amado Jesus. Seja conosco hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E agora, meus queridos, passo a palavra para o nosso querido Pedro Piloni. Obrigada. Que bom. Fico muito satisfeito com essa oportunidade de uma conversa com vocês. E é esse o tom que eu espero imprimir nesta possibilidade que temos de estarmos juntos, conversarmos. Eu gostaria de abrir meu coração e falar ao seu coração, pois que este é o lugar onde a vida pulsa com intensidade, onde nós sentimos que somos nós mesmos, que estamos com Deus e que estamos em sintonia com todo o universo, com todas as criaturas que fazem parte do universo e com tudo aquilo que existe no universo. Vamos lá. A Daniele apresentou a vocês o texto da poetisa chilena Gabriela Mistral, que é um hino à nossa capacidade amorosa. Mas ela falou em servir, o prazer de servir. Sim, justamente, porque só serve quem ama. Então, esse gesto que intencionalmente brota de nós, ou automaticamente brota de nós, né? Cuidando, ajudando, amparando, ou intencionalmente, né, vamos a uma situação, a uma ocorrência, a um fato ou a uma pessoa, com esse propósito de ajudar, de ser útil. Esse gesto nasce do amor. Só quem ama faz isso. E quando a gente tem um impulso de servir, nós estamos ativando a fogueira do amor. A fogueira do amor, ela fica permanentemente dentro de nós. Mas às vezes é uma fogueira encoberta, como que se as brasas tivessem muita cinza, uma camada de cinza, e às vezes essa camada pode ser mais grossa e parece que a fogueira está apagada. Na verdade, nunca estará apagada. Ela pode ter uma camada um pouco mais grossa de cinza. E às vezes pode até ter alguma coisa sobre essa camada de cinza que até esconde que lá existe uma fogueira. Mas isso não elimina a fogueira. Assim é o amor em nós. Ele nunca será eliminado, porque nós somos, por natureza, seres amorosos. E quando a gente reconhece isso, nós temos por base para essa tese, para esse fato, que nós somos filhos de Deus. Nós não somos autocriados, né? Nosso corpo, sim, foi criado por pessoas que nós identificamos. O pai biológico, a mãe biológica, cria um corpo com uma genética própria. Mas nós já éramos, já existíamos quando oferecemos a nossa bagagem espiritual para comandar a combinação genética entre o gameta masculino e o gameta feminino, né, o óvulo materno e o esperma paterno. Há uma combinação de trilhões de possibilidades, que é a nossa herança genética, e é feita, né, o perfil, não é? Um fenótipo próprio
para nós, né? Uma combinação própria para nós, e quem determinou essa combinação é o Espírito, é o que somos como seres imortais. Então, essa nossa característica de seres ancestrais, né, que vimos evoluindo ao longo do tempo, é que conduz na reencarnação a definição dos traços que vamos ter no corpo. Então, para habitar o corpo, nós conduzimos a genética, a ideal perfeita, para nós nessa encarnação. Somos nós, pela nossa carga genética natural, pelas nossas características, que vamos definir essa carga genética, e nós temos um corpo. Mas nós já existíamos. E como ser imortal, nós trazemos conosco a herança de todas as experiências que já vivemos, tanto no plano das encarnações, quanto no plano espiritual. Como seres, nós estamos nos moldando no tempo, né? Existimos para aprender, né? Estamos fadados à fatalidade da evolução e do progresso. Então, a gente traz conosco essa genética espiritual. Então, considerando que essa genética espiritual vem do ponto de partida, quando a consciência se instaurou em nós, e nós nos tornamos humanos, nós também nos tornamos divinos. Porque a humanidade que foi inserida a um princípio inteligente que evoluiu no reino animal, esse princípio inteligente, em um momento da história, da evolução, ele acolhe um acréscimo que os animais nunca tiveram. E quando esse acréscimo chega, que é a consciência, nós saímos de um reino, o animal, e entramos em outro reino, humano, porque só nós, humanos, somos dotados de consciência. Bem, essa afirmação eu tenho até que relativizar, porque existem pesquisas e estudos que começam a indicar que o animal, né, os animais mais próximos, inteligentes e emotivos, né, esses animais que estão muito próximos da vida humana, eles já têm traços de consciência. Mas esse é um estudo novo e o tempo vai nos revelar, né? Mas, por ora, a grosso modo, essa consciência humana, plena, aberta, esse tribunal interno que funciona permanentemente, né? Essa centelha divina que brilha dentro de cada um de nós, é própria da condição humana. Então, essa condição humana indica a nossa origem divina, né? Nós nos divinamos quando iniciamos a nossa vida encarnatória. E começamos esse novo ciclo de evolução como seres humanos, dotados de consciência, num ritmo diferente, né? Agora, o nosso progresso e a nossa evolução será potencialmente acelerada, porque com o discernimento que a consciência nos proporciona, que é o discernir o bem e o mal, o certo e o errado, o justo e o injusto, o prazeroso e o dificultoso. Com essa consciência, nós aceleramos fantasticamente a nossa evolução, porque nós temos liberdade, né? A consciência chega com o traço da liberdade. Liberdade significa escolha. O animal não escolhe. Nós, humanos, escolhemos. Entre alternativas, a gente delibera qual delas nos convém. E quando a gente repete 3, 4, 5 vezes uma mesma alternativa com nossa escolha, essa alternativa ela se automatiza. E nós passamos a fazê-la maquinalmente, vamos dizer, inconscientemente. Não precisamos pensar e discernir,
né? Se vamos fazer isso ou aquilo. A gente faz porque já repetiu isso 4, 5, 7 vezes e agora automatiza, né? Então, todo esse volteio é para reconhecer que quando a gente ama, nós estamos utilizando uma característica que é humana, mas é divina. A origem dela é divina. Sempre que amamos, nós estamos no divino que há em nós. Nós podemos dizer, nós somos divinos. Podemos também dizer, Deus está conosco. Todo aquele que ama sente o Deus que está em sua vida. Então, aquele que ama tem uma outra característica, ele serve. Aquele que ama, serve. Porque amar implica em tomar o outro como nosso irmão, tomar o outro como objeto do nosso afeto. O outro, ou pessoa ou coisa, ela merece o nosso carinho, a nossa atenção. Por isso, a gente diz que servimos e amamos simultaneamente. E ao servir e amar, nós nos assemelhamos a Deus. E usando a palavra com letra minúscula, nós podemos dizer, somos deuses. Estamos expressando a divindade por meio das nossas manifestações. Bom, dito isso, nós reconhecemos o quanto Gabriela Mistral foi feliz em fazer as afirmações que fez, né? O prazer de servir. Se olharmos ao nosso redor, nós vamos ter exemplos e manifestações de que servir é a realidade que acontece ao nosso redor. Como ela no poema afirma, toda a natureza é um desejo de serviço. Serve a nuvem, serve o vento, servem os vales. E nós podemos estender não só a estes elementos da natureza que são marcantes, né? Quando a chuva cai, quando o sol aparece num amanhecer ou em qualquer parte do dia, quando os ventos circulam e nos sensibilizam com carinho, quando pisamos o chão, né, nós podemos reconhecer que tudo isso que existe e que a gente desfruta estão servindo, são exemplos de servir, estão à nossa disposição. E tudo isso que não é uma manifestação humana e que está à nossa disposição, a quem nós vamos atribuir? A Deus, ao Criador, ao divino administrador da vida, que é perfeito, não há erro, não há defeito nas manifestações divinas. Ele é justo, todas as manifestações divinas se encaixam plenamente na questão, no critério do direito, da justiça. Ele é lúcido. As manifestações divinas têm sabedoria. Entre as possibilidades, aquelas que aparecem são sempre as melhores, as mais favoráveis, as que trazem maior satisfação ao ser humano. E é também proveitoso aquilo que Deus manifesta, né? Tudo aquilo que Deus manifesta é expressão de amor. Portanto, está à nossa disposição. Deus serve, como ela afirma jamais no final, né? De que Deus que dá o fruto
A luz serve. Poder-se-ia chamá-lo assim, aquele que serve. E nós trazemos para nós esta característica, porque querendo ou não, Deus é parte da nossa vida. E pegando aquela imagem inicial, né, de que o amor é como que se fosse um fogo que queima, mas esse fogo, às vezes, não é apenas uma brasa, e que essa brasa, às vezes, está encoberta de cinza, e ela não aparece que ela está acesa. Vemos a brasa, mas não vemos o calor, né, o que ela queima. E, às vezes, há até alguma coisa que se sobrepõe à fogueira, e a gente não vê nem a brasa, não vê a cinza, e não vê a brasa que está por trás da cinza. Mas a fogueira existe. Não é porque ela está encoberta que ela não existe. Ela está lá, pronta para, se retirarmos o que a encobre, se assoprarmos a cinza, ela mostra o brilho do fogo que ela é. E se insistirmos cuidando da fogueira, não é? Se a gente dá os tratos que a fogueira precisa, ela vai emitir novamente muito fogo. Se adicionarmos mais lenha ou qualquer tipo de combustível, pode virar uma grande fogueira. Comparativamente, nós humanos, quando somos instigados, nós podemos amar muito. Qualquer pessoa, ao toque de um sorriso, quando ela se defronta com um sorriso, quando ela se defronta com um abraço, quando ela se defronta com o carinho, com atenção, com cuidados, essa criatura se desmancha na alegria de experimentar o que ela está experimentando. E nós poderíamos tranquilamente reconhecer que se uma criatura cruel, maldosa, acostumada à violência e à destruição, se essa criatura estivesse em presença de alguém amoroso, profundamente amoroso, só dessa criatura amorosa chegar perto dela já quebraria a vibração que ela emite. E se essa pessoa amorosa olhasse para ela com um olhar terno e acolhedor, ela se desarmaria. E se essa pessoa sorrisse para ela de forma sincera e envolvente, ela se desconcertaria, ela começaria a se estranhar. O que está acontecendo comigo? Se essa pessoa amorosa chegasse a ela e estendesse a mão nobremente, carinhosamente, ela se desmontaria. E se essa pessoa chegasse a ela e começasse a conversar, ela teria certeza de que essa pessoa está a favor dela. E se essa pessoa começasse a falar, né, do que essa criatura tem dentro dela, como quando ela era criança, que ela já foi muito alegre, que ela já teve momentos de felicidade, e se começar a lembrar momentos da felicidade que ela teve, é bem provável que essa criatura, acostumada aos maus tratos e à violência, começasse a chorar, deixando a emoção vir e se expandindo nessa nova energia. E quando ela expandisse nessa nova energia, a partir da emoção sentida, as ideias que iriam fluir através dela seriam outras. As emoções que ela iria externar são outras. E essa criatura chegaria ao ponto de se permitir ser abraçada, como se abraça uma criança. Essa criatura chegaria ao ponto de pedir: cuida de mim. Eu não sentia mais isso que eu estou sentindo agora. E ela seria capaz de pedir perdão. Ela seria capaz de pedir uma oportunidade de começar de novo. Ao fazer essa descrição, eu não estou fantasiando.
eu presencio isso de uma forma muito peculiar, porque a experiência espírita nos coloca num trabalho que é o de atendimento a seres desencarnados que estão em sofrimento. E é muito frequente, através da mediunidade daqueles que se prepararam para acolher essas criaturas, nós acolhemos pessoas que chegam vociferando, afirmando a intensidade do seu ódio, chegando a tremer de ódio, fazendo o médium tremer de tanto ódio que eles sentem, de tanto desejo de destruir, de acabar com tudo, né? E com a abordagem que nós vamos fazendo, olhando para ela com ternura, dando tempo para que ela fale da sua dor, e apresentando o acolhimento, o respeito, e sentindo a presença de seres que a amam e que estão presentes, que vêm para esse momento terapêutico, né? Quando ela percebe a presença de um ente amado, de uma mãe, de um filho, de uma filha, de um esposo, de uma esposa, quando esses seres muito amados se aproximam, elas como que se desmontam naquele clima de ódio, caem em pranto e elas começam um novo diálogo. Então, falo isso com convicção de incontáveis casos de ver essa reversão de estado d'alma, de altamente violento, revertido para uma condição de ternura, de entrega. Isto é possível com aqueles que estão em estados graves, seja no plano espiritual, quanto no plano nosso, de seres encarnados. O que é que uma mãe faz com um filho, com uma filha, quando pequenininhos cometem um grave erro, às vezes quebrando um objeto que é valioso, às vezes tendo um gesto muito inadequado, às vezes inadvertidamente, uma criança dá um tapa, né, nos próprios pais. E os pais olham com carinho, com ternura, abraçam para dizer: fique bem, eu estou aqui. Fique bem que é melhor. Eu te ajudo. Eu cuido de você. Está tudo bem. Você também pode ficar bem. Então, uma criança, quando se submete a esse tratamento, e até um adulto, né, quando a gente faz algo parecido num papel, né, materno-paterno, né, o adulto se rende como a criança se rende. Bem, estamos primeiro construindo um cenário para reconhecer o quanto é verdadeiro o papel daquele que ama. E a forma de expressar o amor, né, e a caridade mais explícita é servir, é ajudar. Então, servir é uma forma comportamental de manifestar o amor, né? Mas é também uma forma emocional, porque aquele que serve se imbui de uma disposição de acolhimento, de proteção, né, de humildade. O que serve é humilde, né? Se investe, ainda que transitoriamente, dessa grande virtude, que nem sempre permanece de maneira contínua em nós, mas ela aparece sempre que nós a requisitamos, né? Então, servir pode ser um traço da nossa identidade como seres imortais. Nós poderíamos dizer com muita propriedade: eu sou um servidor, uma servidora sincera, sincero. Esse eu sou,
expressando, não é, a nossa essência. Tem outros traços, né, que nos caracterizam na nossa condição essencial, como, por exemplo, citado anteriormente, eu sou filho de Deus. Esse é um traço da nossa identidade, mas da nossa identidade espiritual, de ser imortal. Eu sou filho de Deus. Como também eu posso trazer uma identificação que compõe estes traços, que é, eu sou um aprendiz. Eu estou na vida para quê? Qual a finalidade da encarnação ou da vida no plano espiritual? Aprender, evoluir. Evoluir implica em aprendizado, em transformação, em mudança. Mudança de ideia, mudança de emoção, mudança de comportamento, mudança nas escolhas. Isso tudo é aprendizado. Toda mudança que ocorre no ser humano representa uma transformação do que era, deixa de ser para surgir o novo. Então, isso é aprendizado, né? Então, isso compõe a nossa identidade espiritual. Eu sou filho de Deus. Eu sou um aprendiz da vida. Eu estou na vida para aprender. E o terceiro elemento, para compor essa trindade da nossa essência, eu sou um servidor sincero. Então, a qualquer instante da nossa vida em que a gente está se manifestando, vivendo, nós podemos nos perguntar, eu estou externando aquilo que eu sou essencialmente? Aquilo que eu realmente sou? E se não estivermos, vamos nos investir desse personagem, né? Eu sou um filho de Deus e eu tenho traços em que eu manifesto a minha divindade, né? Eu reconheço que eu sou divino e que, portanto, eu tenho toda a força de vontade, eu tenho todo o amor do universo, eu tenho todo o entendimento da realidade como filho de Deus. E eu posso me perguntar, nesse instante, eu estou na minha essência, vivendo a minha característica de aprendiz da vida? Se eu sou aprendiz, eu estou aberto para errar, reconhecer que estou errado e buscar a forma de acerto. Então, como aprendiz da vida, ninguém fica culpado quando erra. Todo mundo, como aprendiz, é responsável. Porque errou, tudo bem, errei, porque eu sou ignorante, ainda não tinha esse domínio, essa habilidade, essa competência, então eu erro. Mas imediatamente verifico que, tendo errado, eu posso acertar. E eu vou em busca da alternativa do acerto. E chegamos na terceira identidade, que é a de servidor, de servidora. Que aí eu já estou deixando sair de mim a característica divina e a característica de aprendiz e manifestando na capacidade de servir. Tudo serve ao meu redor e eu me sincronizo com esse traço do universo, com essa característica que está em tudo ao meu redor. Se tudo serve, tudo se coloca à disposição para uma utilidade, para um benefício, para que seja, né, motivo de uma melhora para aqueles que são afetados pelo que existe. Então, serve, tudo serve. Eu também sirvo. E lembramos agora aquela afirmação de Jesus. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Nós podemos repetir isso o tempo todo para resgatar essa identidade. Jesus é nosso modelo, é nosso guia, nosso orientador, nosso médico. Então, à semelhança do que ele fez, nós também podemos fazer. Eu estou aqui para servir. E a gente faz um alinhamento interior
para ser, de fato, investido dessa capacidade de servir. Imaginemos que a gente esteja no olho do furacão, numa situação de grande tormento ao nosso redor, ou de tormento interior. Estamos num momento dificílimo, um momento de grande dor. O que vai acontecer conosco se a gente, naquele momento, se investir da condição de servidores sinceros? A gente logo vai assumir: eu estou aqui, eu estou vivendo esse instante para servir e não para ser servido. Eu sou um servidor sincero. E na condição, então, de servidor sincero, a gente começa a se movimentar. Eu sou um servidor sincero, uma servidora sincera. Então, vou me movimentar. Vou agir a partir dessa característica, desse papel. Eu vou pensar dentro dessa característica. O que eu vou pensar como servidor, como servidora? Qual a melhor maneira de ser útil, com inteligência, com capacidade, com habilidade? Eu vou sentir e emitir vibrações de quem quer ajudar, de quem protege, de quem acolhe, de quem inclui. Isso me torna um servidor ou uma servidora, né? Então, ao assumir essa identidade, eu tenho um desempenho que é condizente com ela. Servir, então, é a culminância das duas identidades anteriores. Reconhecer que sou filho de Deus e tenho a genética divina no meu ser. Todos os traços da perfeição estão dentro de mim, como aquela brasa da fogueira que está acesa, lá no fundo ela está acesa, mas está encoberta de cinza e está encoberta por outras coisas que se colocam sobre aquela fogueira e não aparece. Mas a brasa está lá. Então a genética divina não aparece, a não ser que a gente retire aquilo que a encobre. Mas está lá. E estará lá sempre. Por isso que quando a gente se investir da nossa identidade essencial, eu sou filho de Deus, eu estou retirando tudo aquilo que encobre isso, trazendo isso ao consciente, estou assoprando a cinza com a nossa vontade atual, e estamos fazendo essa brasa encoberta brilhar, emitir calor e luz, e podemos então colocar combustível nesta brasa, podemos colocar madeira ou qualquer objeto que vai aumentar esse fogo. Ou seja, nós podemos, a partir de termos trazido a chama do amor, não é? Aumentar essa fogueira. Quanto mais servimos, quanto mais sermos úteis ao próximo, essa fogueira está sendo alimentada de combustível. E ela vai queimar mais forte, vai ser uma fogueira mais grandiosa. Aquele elemento inicial, que era só uma brasa encoberta, ela aparece e emite luz e calor. O calor é o amor, a luz é o pensamento claro, né? Então, investirmos-nos deste papel. Eu sou um servidor sincero. E aí eu vou sentir o prazer de servir. E como ela, então, coloca no seu poema: onde haja uma árvore que plantar, planta tu. Onde haja um erro que emendar, emenda-o tu. Onde haja um esforço que todos evitam, aceita-o tu. Então, entrar nesse circuito da prática do amor. A prática do amor mais constante, mais viável a qualquer criatura, em qualquer lugar, é a de servidor. Servindo, amamos. E ela continua sugerindo, né, poeticamente: se você aquele que afasta a pedra do caminho. Onde haja uma dificuldade,
Nós estamos num momento de dificuldade. Nós poderíamos reclamar, nós poderíamos ficar irritados, nós poderíamos nos sentir contrariados, nós podemos nos sentir frustrados, podemos até ficar enfurecidos com o acontecimento, quando ele nos atinge com muita profundidade. Mas nós podemos ser aquele que afasta a pedra do caminho. Há um problema, ele é grave, alguém usa de violência para conosco, é um problema grave, porque balança, né, a nossa segurança, balança a nossa identidade, nós nos sentimos assim, atingidos, abalados. É um momento grave. Qual é o nosso papel? Sermos aquele que afasta a pedra do caminho. E nós somos isso quando fazemos a pergunta: qual é a solução para esse problema? Qual é o caminho da superação? Como eu posso ser útil nesse contexto? Qual é a forma de ajudar aquele que não ama? Como eu posso socorrer esta criatura que está destrambelhada? Como eu posso ser a calma para aquele que está desorientado? Então eu posso ser aquele que afasta a pedra do caminho. Não vou tomar o lugar daquele que está vivendo um problema, mas posso facilitar para que ele saia, para que ele supere o problema, como se alguém que estende a mão para quem está caído e sem forças e não consegue levantar. Ela continua dizendo: o ódio dos corações e as dificuldades de um problema. Existe a alegria de ser são, a alegria de ser justo, mas existe, sobretudo, a formosa, a imensa alegria de servir. Como seria triste o mundo se tudo já estivesse feito, se não houvesse um roseiral que plantar, uma empresa que iniciar. Então, ser aquele que afasta a pedra do caminho, conforme refletimos, né? Que afasta o ódio dos corações, que afasta as dificuldades de um problema. Ser isso. Estamos aqui para focar a solução e não focar o problema. Onde estivermos, qual será o nosso foco? Qual será a nossa atenção? Qual é a solução? Como eu posso contribuir para a solução? Se eu não puder contribuir concretamente em nada para chegar à solução, eu posso ficar na esperança de que a solução vai aparecer no momento certo. Não só a esperança como uma hipótese, mas com a certeza. E aí, fazermos a afirmação: Deus está no comando. Isso é verdade ou não é? Estaria alguma coisa acontecendo que não esteja sob o olhar de Deus? Nada está fora do comando divino. Então, quando nos vemos em uma situação problemática e não entrevemos a solução, e o nosso foco é encontrar a solução, qual é a atitude? Deus tem a solução. Essa solução já existe, porque Deus está no comando. Ou simplesmente partirmos da afirmativa: Deus está no comando. E se Deus está no comando, tudo será resolvido. E se nós reconhecemos que de fato Deus está no comando, podemos dar mais um passo, afirmando: eu entrego a Deus a solução deste problema. Eu não vejo a solução, eu não sei qual é a solução, mas Deus sabe. Deus já tem a solução. Essa solução já está a caminho. Portanto, eu entrego a Deus a solução. E com isso eu saio da ansiedade, eu saio da angústia, eu saio do desespero, porque eu tirei de mim aquilo que me oprimia para que eu encontrasse a solução. E não tendo essa solução, eu sei que ela existe, eu
sei que ela já está a caminho e que ela vai acontecer. E isso provém de uma outra fonte, que é Deus. E reconheçamos, ao entregar para Deus, nós não estamos entregando a uma coisa que está só fora de nós. Ela também está dentro de nós. Então, Deus vai se manifestar por esse Deus que está dentro de nós, que é a nossa consciência. E vai falar conosco no âmbito da nossa consciência. Ele vai nos intuir ou proporcionar que a gente capte a solução de alguém que já solucionou pela via da inspiração. Então, isso vai chegar até nós. Ou pela inspiração de alguma pessoa que já tem a solução, e isso está disponível no universo, e nós vamos fazer um download desse arquivo onde a solução existe, e isso é a via da inspiração, ou vamos sentir a voz interna da nossa consciência, que é Deus falando conosco, nos intuindo. Quando essa voz interna vem, é a intuição que nos chega em nossa consciência, oriunda do Deus que está em toda parte. Então, a atitude de afastar a pedra do caminho, de afastar o ódio dos corações, as dificuldades de um problema, ela é possível. Ela é verdadeira. E é a única que leva a resultados promissores, a resultados de alívio, a resultados que nos faz sentir fortes, capazes, e termos, de fato, a solução que contribui para aquilo que vai acontecer. E se nós não estivermos num problema, num drama, se nós não estivermos vivendo uma dor, vamos olhar esta segunda parte do que ela diz. Existe a alegria de ser são, a alegria de ser justo, mas existe, sobretudo, a formosa, a imensa alegria de servir. E como seria triste o mundo se tudo já estivesse feito, se não houvesse um roseiral para plantar, uma empresa para iniciar. Então, dentre as alegrias, a de servir é aquela alegria que nos permite acrescentar ao mundo alguma coisa que ainda não existe e sermos colaboradores de Deus. E aí, identificamos uma alegria imensa, sermos promovidos a colaboradores de Deus. Nós também sermos aqueles que criam, que agregam algo ao que não existia ainda. E nós poderíamos nos dar o nome de co-criadores. Nós estamos com Deus e, imbuídos pela divindade que há em nós, nós criamos. Ser criadores. E aí nós vamos para um aspecto muito interessante. Quando ela afirma que não te atraiam somente os trabalhos fáceis. Porque uma coisa que é muito fácil, a gente naturalmente vai ao encontro e quer fazer logo, porque sabe fazer, tem desenvoltura para fazer, e quando a gente faz, né, dá um prazer de ter feito aquilo que a gente fez e que tem utilidade. Mas não são só os trabalhos fáceis que são interessantes. Ela diz, é tão belo fazer a tarefa a que outros se esquivam. Ninguém quis fazer. Então, a gente pode ser aquele que faz aquilo que é difícil, aquilo que não é tão fácil, né? Aquilo que as pessoas rejeitam fazer. Nós podemos ser, portanto, aqueles que, como ela fala, não caímos no erro de que só se conquistam méritos com grandes trabalhos. Ah, eu quero fazer o bem. Ah, quando eu tiver dinheiro, eu vou construir um abrigo para idosos.
quando eu tiver dinheiro, eu vou adquirir um meio de transporte para as pessoas que têm dificuldade de locomoção. Quando eu tiver dinheiro, eu vou construir uma creche para crianças. Eu vou fazer uma fazenda experimental para dar oportunidade de trabalho àqueles que estão desocupados. Tudo coisas que implicam em posse e um volume de bens materiais que às vezes a gente nem vai ter nesta encarnação, nunca vai alcançar. E a gente então cancela as possibilidades de fazer alguma coisa, porque ficamos pensando em fazer coisas grandiosas. Que a gente comece por fazer aquilo que os outros não querem fazer, né? As coisas que estejam realmente ao nosso alcance. Ela diz: há pequenos serviços que são imensos serviços. Adornar a mesa, arrumar os bancos, espantar o pó. São pequeninos gestos, pequeninas atitudes que fazem diferença e acrescentam à realidade coisas boas. E isso é tão importante para aquele que quer servir como uma grande obra. E ela diz ainda: aquele é o que critica, este é o que destrói. Atitudes dessa natureza estão presentes com muita frequência em toda parte. É mais fácil alguém criticar do que ajudar e servir. É mais fácil termos um gesto de indiferença ou de desprezo, de agressividade, destruindo, do que aquele que quer ser útil. Então ela diz: sê tu aquele que serve. O serviço não é tarefa só de seres inferiores. E para o nosso estarrecimento, né, ela traz a grande afirmação: Deus que dá o fruto, a luz, ele serve. Poder-se-ia chamá-lo assim, aquele que serve. E ela completa o poema dizendo: e ele que tem os olhos em nossas mãos, nos pergunta todo dia, e poderíamos acrescentar, a cada instante: serviste hoje, serviste agora? Neste instante você serve? A quem você serve? A árvore? A teu amigo? A tua mãe? Então, nós servimos a tudo e a todos. A um objeto inanimado, a uma pedra que está no caminho e precisa ser colocada no lugar certo. Nós servimos a uma planta, a um vegetal que precisa da poda, que precisa da água. Nós servimos ao animal que precisa ser direcionado, porque ele não tem consciência, não tem a noção do bem e do mal, né? Servimos aos seres humanos, do mais ignorante, do mais atrevido, ousado, malfazejo, ao mais puro, ao mais afetuoso, ao mais humilde. Nós servimos a todos. Então, a pergunta que vai ficar conosco, para ser reiterada como um crivo, um filtro, a cada instante: eu estou servindo a quem? E ao fazermos a pergunta, podemos constatar que não percebemos a que estamos servindo. Então a gente toma atitude. Eu quero ser útil. Eu quero servir. Aqui, agora, neste instante que eu estou vivendo. Eu quero ser útil. A maneira como eu usar esse instante, a dádiva do tempo, esse presente que o Criador nos dá, a maneira de usar o presente, que é uma dádiva, será a atitude de quem serve. E quando a gente se investe dessa atitude, os nossos olhos são lentes que percebem onde está a necessidade. Nós não percebíamos antes, porque essa lente
estava fora de nós. Quando a gente traz esta lente, eu sou um servidor, eu quero ser útil, eu estou à disposição, contem comigo. Ao criar essa lente, nós vamos perceber em que podemos ser úteis. E nós vamos fazer do pequenino serviço até a obra mais volumosa, com a alegria de servir. Fiquemos, então, com essa disposição criada em nós. É mais do que uma intenção, é uma disposição. E para que não fique na intenção, vamos perceber o seguinte: nós já entendemos intelectualmente que servir é bom, nos dá alegria, é vantajoso, nos traz imensos benefícios, é prazeroso, é muito agradável estar na posição de quem serve, porque quem serve não está na carência, quem serve não está na tormenta, quem serve está ocupado em servir. Então, nós já compreendemos tudo isso. Nós sentimos que é gostoso fazer isso. E a gente pode tranquilamente afirmar: eu gosto de servir. E esse eu gosto de servir é um fato essencial, porque nós somos movidos por aquilo que gostamos. Aquilo que gostamos permanece e a gente repete, a gente reitera. Então, eu entendi que servir é bom, é proveitoso, e eu gosto de servir. A minha experiência vai mostrando que quanto mais eu sirvo, mais eu colho benefícios, porque tudo que eu faço, eu crio, volta para mim, ecoa de volta, né? Nós somos realmente donos daquilo que criamos para doar. O que doamos passou por nós e nós nos adonamos, né? Porque como criadores nós vivenciamos aquilo que estamos entregando ao mundo exterior. Então, a gente reconhece que vale a pena, que o ganho é grande, e por ser muito valioso esse ganho, eu dou importância a ele. Eu o coloco na prioridade em minha vida. Então, olha, eu já estou num terceiro estágio. Eu entendi que servir vale a pena, é valioso. Eu gosto de servir, porque essa alegria, esse prazer, ele é fantástico. E com ele eu me enriqueço e eu me fortaleço. E eu priorizo servir. Ele é importante. Eu vou colocar isso na minha pauta neste instante e a cada instante. Portanto, atendido esses requisitos, eu posso dizer: eu sou um servidor, eu sou uma servidora. É este o papel, é este traço do ser que eu quero manifestar ao longo dos meus instantes. Não é no dia que eu vou fazer trabalho assistencial só. É também nesse instante que eu estou vivendo. Ao fazer isso, eu sou um ser amoroso. Eu crio um clima interno e eu crio um clima externo. E onde estiver, a minha presença irá significar um estado de paz, um estado de harmonia, um estado de alegria. Vale a pena, não é? Vamos experimentar, vamos exercitar. Lembrando que tudo aquilo que a gente repete, com o tempo, se torna um hábito. E a gente faz até sem pensar, por automatismo. Que este hábito possa emergir
ou ser fortalecido para aqueles que já têm esse hábito, né? Que ele possa se fortalecer cada vez mais e se transformar de uma pequena fogueira que está acesa, garantindo luz e calor onde ela existe, para ser uma grande fogueira, onde o amor pulsa com intensidade e a nossa capacidade de servir, ela é possante, ela é intensa, ela é vibrante e, consequentemente, torna a nossa vida uma exuberância de alegria. Vamos orar? Marcando a conclusão desta conversa. Senhor da vida, Senhor das bênçãos, em Ti aprendemos a servir. E por isso te agradecemos, com toda a sinceridade do nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por podermos copiar o Teu gesto e tivemos o grande presente de termos um modelo de alguém que veio testemunhar que servir é o melhor lugar para ficarmos. Jesus. E como ele podermos afirmar, nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Obrigado, Senhor, porque estamos já entendendo esta verdade e extraímos dela o benefício que pode nos favorecer. Sendo servidores, somos amorosos, somos felizes. Muito obrigado, Senhor, pela alegria que eclode dessa compreensão, dessa percepção. Muito obrigado por estarmos identificando o melhor lugar para ocuparmos, onde estivermos, a qualquer instante, aquele ou aquela que serve. Isto nos faz sentir, Senhor, imbuídos de um poder imenso, porque tudo pode aquele que ama e sempre terá soluções sábias. Nos faz também sentir, Senhor, e por isso te agradecemos, criaturas lúcidas que trazem soluções adequadas em qualquer situação. Criaturas alegres, porque estamos de bem com a vida, aconteça o que acontecer, estejamos onde estivermos, nós podemos, na alegria de servir, restaurar este lugar de força, de amor e lucidez. Conte conosco, Senhor. Viestes, através de Jesus, nos mostrar que é possível construir este reino. O reino da alegria, o reino de amor, o reino de paz. No interior de cada ser humano. Começamos a construir dentro de nós, Senhor, para poder compartilhar e expandir a todos que nos honram com a participação em nossas vidas. Fica conosco e permaneça em nossos corações. Conte conosco sempre, Senhor. Que assim seja.